Olá, eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net. É um site que reúne um farto material relacionado à gestão da produção. Acessando o nosso site lá, você vai encontrar conteúdos relacionados a Lean Manufacturing, a PCP, a determinação de índices OEE e diferentes aspectos, balanceamento de linha, etc. Diferentes aspectos relacionados à gestão da produção. Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, acesse o nosso site que você terá acesso lá a diferentes materiais, ok? Bom, aqui nós estamos no vídeo da primeira aula que vai tratar do conteúdo do nosso curso de logística, certo? Esse curso é um curso gratuito que você também encontra lá na nossa plataforma. Você acessando o site, você vai se inscrever na plataforma e, se inscrevendo na plataforma, você pode fazer esse curso de forma gratuita. Ele é composto por 13 aulas. Depois de desenvolver todo o curso, você receberá lá um certificado. Tudo certo? O curso de logística, então, é composto por 13 aulas. Acessando o site, você terá lá também 13 textos para cada uma das aulas. Então, além dos vídeos aqui com as apresentações, você também tem acesso lá a textos para cada uma das aulas. Por quê? Acredito que lendo os textos e depois vendo os vídeos, o desenvolvimento do conteúdo, a absorção do conteúdo fique melhor aí para você conseguir adquirir esse conhecimento. Tudo certo? Muito bem. Então, dada essa apresentação inicial, vamos começar esta primeira aula de logística. Bom, o que vai tratar a primeira aula? Bom, logística é algo complexo, abrangente. Então, para começarmos, temos que falar dos fundamentos da logística. Tudo bem? Então, vamos lá acompanhar. Bom, para iniciarmos, né, pensando em logística, como eu disse, a gente já vai dar uma caracterização melhor, mas ela é bastante abrangente, né, o conceito. Todo mundo talvez tenha um conceito mais ou menos definido aí do que é logística, mas ela é bastante abrangente. Começando do básico, vamos pela palavra. A palavra logística, como vocês podem ver aí, a gente não tem uma certeza com relação à origem dela, né? Ela pode ter se originado do francês, da palavra loger, ou logger, provavelmente é loger, né? Eu não sei falar francês, mas que tem o sentido de alojar, alocar, acomodar alguma coisa, que está relacionado à disposição de materiais. Então tem um vínculo aí com a logística, certo? Mas também tem-se a hipótese que essa palavra pode ter surgido um pouco de uma língua um pouco mais antiga aí, do grego, que da palavra logos, que significa razão ou a arte de contar e a arte de calcular, né? Então, que também está relacionado ao controle vinculado à logística no sentido de controlar materiais. Tudo certo? Então, iniciando tudo do fundamento, começando pela palavra, essa é a origem, talvez uma das duas origens possíveis da palavra logística. Também algo interessante é que nessa palavra, em diferentes idiomas, né, geralmente ela tem o mesmo radical, e ela começa com as três letrinhas, né, L, O e G, certo? Muito bem. Dado essa fundamentação da palavra, vamos ao conceito. Acho que todo mundo tem a ideia básica de logística. Por logística, vou lidar com materiais que estão num ponto, vou entregar em outro, é isso. Mas para fundamentarmos aqui o nosso desenvolvimento, se a gente fizer um exercício e a gente for lá na biblioteca e acessar, pegar 20 livros diferentes que tratam de logística, os 20 livros com certeza terão uma definição um pouquinho diferente, né? Um com uma palavra a mais, um abordando um pouco mais um aspecto, outro abordando outro. Mas, de modo geral, todos vão ter, indicarão basicamente a mesma coisa. Então, só para estabelecer aqui, não que isso seja absolutamente restrito a isso aqui, eu peguei uma definição do Council of Logistic Management. Ela diz o seguinte, ó: a logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes.
Muito bem. Muitas palavras, né? Mas basicamente para dizer isso, né? Vamos caracterizar, vamos simplificar aqui a ideia de logística como sendo a administração do fluxo de materiais para a nossa empresa, ok? Ou seja, eu, de alguma forma, atuo numa empresa, seja diretamente com logística ou não, essa empresa, ela, para funcionar, invariavelmente, algumas mais, outras menos, dependem de materiais que vão chegar até ela. Enquanto esses materiais estiverem em sua posse, ela vai ter que administrar, em algum momento esses materiais vão sair dela. Então, esse processo de gerir esses materiais, nós chamamos de logística. Então, de forma simples, vamos dizer aqui, vamos determinar que logística é basicamente administrar, organizar o fluxo de materiais para a empresa. Ok? Tudo certo? Muito bem. Mais um conceito para fundamentar isso e a gente ir adiante, entendendo o que é a logística, é que a gente pensando então nessa ideia de administrar materiais, isso é algo simples, isso é algo básico que a humanidade, o ser humano, ele faz isso desde que o mundo é mundo, né? Em sociedade, vivendo em sociedade, a gente administra, a gente envia materiais para lugares diferentes. Então, essa ideia existe desde sempre. Mas a gente nunca tinha olhado ela, em termos de negócio, como algo que nós temos que pensar ela em conjunto com os outros fatores dentro da nossa empresa. E, de modo geral, isso começou, né, nos primórdios, né, começou a se ter essa noção da logística como algo mais complexo, veio do meio militar, né? Então, mesmo antigamente, lá, quando haviam conflitos entre povos, entre regiões, entre países. Quando a gente tem algum conflito, geralmente a gente está falando do movimento, né, de um grande número de pessoas, de recursos, de equipamentos, que quando eles chegam em algum lugar eu tenho que me preocupar em abastecê-los constantemente, né, com mais equipamentos, com comidas, etc., com comida, né, mantimento, etc. Então, os aspectos rudimentares, estruturados, quando a gente pensa em logística, eles se originaram desde muito antigamente, principalmente dentro do aspecto militar. Então, basicamente, foi da fonte militar que o empresariado, as empresas, começaram a entender isso e absorver isso para dentro delas. Tudo certo? Mas esse ponto a gente toca um pouquinho mais adiante. Isso foi só para iniciarmos aqui e ter essa ideia geral. Tudo bem? Seguindo, vamos lá. Ah, o que que aconteceu? A gente tem essa ideia de logística, então vou administrar ela, pensar nos materiais para minha empresa. Só que, dando essa ideia fundamental, em algum momento depois que a gente já praticava isso de forma sedimentada dentro da indústria, dentro do empresariado, a gente começou a perceber que não bastava eu me atentar, eu me preocupar com a administração dos materiais que estão diretamente relacionados a mim, à minha empresa, ou aqueles que eu compro e que saem daqui. Por quê? Dentro dessas necessidades da minha empresa para materiais, eu tenho relacionamentos com outras empresas, meus fornecedores, e meus clientes. E isso a gente tendo esses relacionamentos, eles estão fazendo basicamente a mesma coisa, né? Então, de forma simples. Vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui rapidinho. Deixa eu colocar para vocês. Bom, ó, vamos ver aqui. Imagine que eu tenho uma empresa, então vamos lá pensar, e eu vou administrar as coisas, os materiais relacionados à logística. Então, os materiais vão ter que chegar na minha empresa, vão ter que sair da minha empresa. Depois eu vou falar bastante disso, a gente vai detalhar um pouco mais. Então, de modo geral, isso é o que nós chamamos aí de logística. Logística. Vamos escrever aqui. Logística. Bom, essa é a logística. Não fica muito bonito aí escrevendo aqui, mas eu acho que é suficiente para nós entendermos, certo? Muito bem, então eu vou fazer isso, administrar os materiais. Eles chegam, eu administro aqui dentro e eles saem da minha empresa. Eu vou administrar eles para a minha empresa, e isso era o que nós entendíamos como logística. Só que, com o decorrer do tempo,
nós percebemos que essa minha empresa, ela se relaciona com outra empresa, que ela envia os materiais, essa empresa vai receber os materiais, administrar e enviar para outra. Ou seja, essa empresa também administra, digamos assim, a logística dela. E eu tenho a empresa que veio antes da minha. Eu tenho a outra empresa que eu forneço esse material, que também faz a mesma coisa, tá certo? Vai lá, chega o material, administra os materiais e vai mandar o material para outra empresa. Ou seja, o conceito de logística, a gente, digamos, expandiu ele e começou a perceber que nós tínhamos, entre aspas, várias logísticas, né? Cada empresa administrava a sua logística, a sua questão de organizar os materiais. E, diante disso, a gente percebeu, ó, nós temos algo um pouco maior, né? Algo que representa algo maior, que nós denominamos cadeia de suprimentos, que é o que nós íamos começar a falar aqui. Deixa eu voltar. Bom, tá lá. Então tá aqui, né? O conceito, né? Como eu disse, ó, o conceito de logística se expandiu, esse conceito se expandiu, e a gente teve essa ideia, ó. Quando eu falo em logística, eu estou pensando mais diretamente em mim. Quando eu falo na cadeia de suprimentos, eu estou pensando nesse relacionamento que existe entre as várias empresas que fazem o fluxo de material, né? Lá desde a agricultura, do minério, da matéria-prima, até chegar em nós aqui por meio de tudo que a gente consome. Tudo certo? Então, dentro disso, a gente tem várias relações entre várias empresas. Quando eu falo como são materiais e tem fluxo sobre todas essas empresas, eu tenho que ter esse olhar mais abrangente. Quando a gente fala isso, a gente considera que nós estamos pensando na cadeia de suprimentos. Tudo certo? Bom, aqui também tem uma definição da cadeia de suprimentos, mas não vamos entrar no detalhe. É mais uma vez palavras lá, não vou ler, né? Como eu disse, se a gente pegar um outro livro, vai ter uma definição um pouquinho diferente, mas o interessante é conseguir entender esse conceito geral. Tudo bem? No caso aqui, ó, peguei lá uma definição do Mentzer, mas de toda forma, pegando qualquer livro, a gente vai ter definições diferentes, mas que todas convergem para o lugar comum. Ok? Então, até aqui, clarificando aí. Deixa eu voltar. Entendemos o que é logística, certo? Vamos administrar o fluxo de materiais. Muito disso veio do aspecto militar, e depois de algum tempo, a ideia de logística se expandiu e a gente começou a pensar nela como algo maior, que envolve a relação entre várias empresas. Daí surgiu o conceito de cadeia de suprimentos. Ou é comum também vocês verem, né, em inglês, Supply Chain Management, SCM, talvez já tenham visto isso. Quando a gente fala de supply chain, a gente está falando da cadeia de suprimentos, ou seja, dessa ideia do relacionamento do fluxo de materiais entre várias empresas. Tudo bem? Bom, então até aqui esses dois grandes conceitos que a gente vai repetir lá na frente, a gente vai voltar a eles, vai tratar bastante deles, a gente vai se aprofundar bastante em logística, e depois nós temos uma aula que a gente vai tratar especificamente da cadeia de suprimentos e vamos voltar neles. Mas para iniciar, é importante ter essa ideia inicial. Tudo bem? Seguindo, ó, já que a gente vai falar de logística, e logística é algo dentro da administração que é bastante amplo, né? A gente fala logística, isso é amplo, vai envolver muitas coisas, vai envolver muitas coisas dentro da nossa empresa, em questões, em termos administrativos. Logo, quando a gente fala em algo que é complexo, é abrangente, normalmente isso não foi desenvolvido, digamos assim, inventado da noite para o dia, né, dentro das empresas. Foi um processo, foi se desenvolvendo, as coisas foram acontecendo. Então, quando a gente fala de algo tão abrangente assim, é interessante a gente entender um pouco como as coisas aconteceram. Então, aqui, falar brevemente de um histórico, né, como que a coisa evoluiu dentro da logística. Tudo certo? Então vamos colocar assim, ó. Como eu tinha dito antes, logística em si a gente faz desde que o mundo é mundo, desde que vivemos em sociedade, né? Com relação entre as pessoas, entre cidades, aldeias, etc. E disso, a gente também viu que muitos desses aspectos foram desenvolvidos pensando na questão militar. E isso, basicamente, seguiu dessa forma até não
não muito tempo atrás, até o início, até a metade do século XX, nós fazíamos todas essas questões, administrávamos todas essas questões relacionadas à logística, mas nunca se tinha, digamos assim, entendido isso como algo maior, que a gente tinha que parar para estudar e entender os relacionamentos, né, dentro da empresa entre desses aspectos. E, de modo simples, grosseiro, a gente pode dizer que isso só começou a acontecer por volta da década de 50 na indústria, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esses aspectos a gente começou a pensar na logística como algo empresarial, que eu tenho que entender, analisar, estudar para fazer a melhor gestão dos aspectos da minha empresa. A gente começou a pensar nisso não faz tanto tempo, certo? Mais ou menos desde 1950, que coincide aí com o fim da Segunda Guerra Mundial. Tudo certo? Então vamos ver aqui mais ou menos o que acontecia até então. Então, até 1950, a gente não entendia a logística dentro do empresariado. Começamos a entender como que as coisas aconteciam, né? Não entendia a logística como algo único, como as coisas aconteciam lá. Então, ó, aqui eu coloquei alguns exemplos do como funcionava dentro da empresa, né? Geralmente eu sempre dou o exemplo aqui pensando em indústrias, né? Que é o cenário mais complexo. Então, tenho aqui, ó, três situações onde nós elencamos aqui os departamentos da empresa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Agora sim, ó. Agora vai aparecer. Então, ó, peguei lá três grandes departamentos: o comercial, marketing, finanças e a produção. Tudo certo? Como a gente não entendia a logística como algo integrado dentro da empresa, que eu tenho que pensar em conjunto para melhor aproveitar a administração de materiais, dentro das empresas, até mais ou menos essa época, aconteciam muitos conflitos, certo? Conflitos de como tomar decisões em relação à gestão de materiais. Então, um exemplo, ó, o setor comercial de marketing lá queria que a empresa tivesse grandes volumes de estoque, queria que a empresa tivesse mais estoques. Por quê? Claro, a pessoa do departamento comercial tem o trabalho de vender produto. Então é interessante para ele que a empresa tenha produtos disponíveis para ele poder vender. Então naquela época, ó, o departamento comercial queria que se tivesse grande volume de estoques. Mas aí entrava o departamento financeiro. E pensando em finanças, não é saudável para a empresa gastar muito dinheiro com estoque. Claro, tem casos e casos, cada um vai analisar da sua forma, mas uma empresa não tem dinheiro infinito. Então, o departamento de finanças falava lá, ó, a gente não pode ter muitos estoques, porque estoque custa dinheiro. Então o departamento de finanças dizia, ó, precisamos de menos estoques. E o que acontecia diante disso? Novamente, como a gente não entendia a logística como algo integrado, com vários aspectos que nós temos que analisar, entender, então havia o conflito entre o departamento comercial e o de finanças e tentavam chegar num acordo lá, né? Cada empresa ia chegar nesse acordo de uma forma, talvez o mais forte ganhava e a coisa acontecia assim. Não se parava para analisar isso em conjunto e ver o que é melhor para a empresa. Tudo bem? Então era um conflito que existia porque não tínhamos ainda sedimentado o aspecto, a questão da logística como algo empresarial estruturado. Tudo bem? Mais um exemplo lá. O que nós tínhamos aqui? Novamente, departamento comercial queria que a empresa funcionasse, produzisse com pequenos lotes. E a produção queria que a empresa trabalhasse com grandes lotes, né, de produto. Então, tínhamos aí novamente um conflito. Por que isso acontecia? Vamos ver aqui que agora tenho que desenhar aqui para ficar mais fácil, tá? Deixa eu mudar nossa tela novamente e deixa eu apagar aqui o conteúdo para desenharmos novamente. Então, limpar a tela. Vamos imaginar então a nossa empresa aqui. Uma indústria qualquer, certo? Que tem lá os processos, os equipamentos diversos lá, seja quais forem, beleza.
que o marketing queria, o departamento de marketing queria? Então, o marketing queria que a empresa, a produção, trabalhasse com lotes pequenos, lotes. Por quê? Bom, ó, ela queria que a produção fosse lá e começasse a produzir e produzisse, deixa eu trocar a cor aqui, ó, um pouquinho de vermelho. Ia lá, produzia um pouco de produto vermelho. Depois que produzisse um pouquinho de vermelho, eu queria que ela fosse lá e produzisse um pouquinho de verde. E fazia lá um pouquinho de produto verde. Depois, fazia um pouquinho lá de amarelo. Deixa eu pegar o amarelo aqui. Ainda tá verde. Agora foi. Fazia um pouquinho de amarelo. Opa, aí. Por que que marketing queria isso? Que se trabalhasse com lotes pequenos. Porque na hora que ele fosse vender, ele podia vender ou vermelho, ou verde, ou amarelo. Ele tinha disponível todos os tipos de produto. Então, se a produção trabalhasse com lotes pequenos, era mais fácil, era mais provável que sempre existisse uma grande variedade de produtos para que o departamento de marketing fosse vender. Tudo certo? Sem problemas. Mas só que aí a produção, o departamento de produção, certo? Só estamos falando isso naquela época, então até 1950 mais ou menos. O departamento de produção queria trabalhar com lotes maiores. Por que que ele queria trabalhar com lotes maiores? Porque para a produção, imagine que para eu produzir o vermelho, eu tenho que passar por todos esses equipamentos. Então, eu vou lá, produzo o vermelho. Quando eu for querer produzir verde, eu tenho que parar todos os equipamentos e preparar esses equipamentos para fazer uma coisa diferente. E essa preparação do equipamento é algo trabalhoso, que demanda tempo. Todo o tempo que eu vou gastar preparando o equipamento, eu vou perder em produção. Então, isso naquela época, o que que a produção queria? A produção falava: não, ó, eu vou preparar os equipamentos e vou produzir um monte de vermelho. Porque aí eu fico bastante tempo produzindo vermelho e faço um monte de vermelho. Porque quando eu parar, eu vou ter um trabalhão para mudar tudo para verde, mas aí quando eu começar a produzir verde, eu vou fazer, cadê aqui? Opa, um monte de verde. Porque aí demora, eu vou gastar menos tempo preparando o meu equipamento, né? Se eu fizer pequenos lotes, eu vou ter que fazer um pouquinho, preparar todos os equipamentos, fazer outro pouquinho, preparar todos os equipamentos e assim por diante. Então, para a produção, naquela época, hoje a gente já tem uma ideia diferente, né? Mas naquela época que a gente ainda pensava, bom, a produção, eu quero trabalhar com lotes grandes, certo? Porque isso diminui o tempo que eu vou passar preparando o equipamento, que é trabalhoso, que custa dinheiro, que leva tempo, etc. Então, produção queria lote grande, o marketing queria lotes pequenos. Novamente, havia um conflito entre os departamentos, né? Não tinha algo claro, não se parava, não se pensava em conjunto para tentar decidir sobre essa situação. Havia o conflito e ganhavam mais forte. É difícil, né? Chegavam no meio termo. Mas a ideia aqui é que não existia a ideia de logística de forma estruturada dentro da empresa, ou seja, administrar os materiais pensando no conjunto. Então, havia esses conflitos, certo? Aqui eu estou ilustrando como que as coisas se desenvolveram para a gente entender esse conceito de logística. Tudo bem? Bom, seguindo lá, esse é o outro exemplo. Vamos voltar aqui. Aqui. Seguindo aqui, então, na nossa apresentação, falamos das duas situações aqui, né? A marketing queria mais estoques, finanças menos. A produção queria lotes menores, produção, marketing, né? O departamento comercial queria lotes menores e a produção queria lotes grandes. Mais um conflito, ó, o departamento comercial queria entregas rápidas. O departamento de finanças já falava, não, entrega usando o método que a gente vai gastar menos. Novamente, entrar naquela briga, naquela questão em relação ao dinheiro, né? Marketing queria atender rapidamente o cliente. Já finanças falava, ó, não precisa, vamos gastar menos. Tem aquele ali que
custa menos, trabalhar desse jeito vai, para entregar, vai custar menos. Então, novamente, havia um conflito, não se pensava em conjunto, de forma estruturada na logística. Finalmente, aqui, outro exemplo. Ó, o departamento comercial queria que a empresa tivesse mais depósitos e a produção queria que tivesse apenas um depósito concentrado na fábrica. Por quê? Vamos lá novamente, vamos passar aqui para o nosso desenho. Limpando. Nossa empresa tá verde, tá aqui, tá bom. Não, deixa eu melhorar, vai. Ela, deixa eu pegar a caneta preta e fazer mais ali pro meio. Então, ó, vamos lá. Daqui, nossa produção. O departamento de marketing queria o que da empresa? Ó, eu tenho aqui a minha empresa, só que eu tenho um distribuidor nessa cidade, eu tenho um distribuidor nessa cidade, pode ser da empresa ou não, né? Um nessa cidade. E, bom, se eu vender o produto para alguém nessa região, então esse distribuidor entrega, certo? Eu vendendo alguém para nessa região, aí esse distribuidor entrega. Ou seja, para o marketing, se houvesse mais depósitos espalhados, distribuidores espalhados, era melhor, né? Ele consegue atender mais rapidamente, mais eficientemente os clientes. Só que ter mais depósitos custa dinheiro. E para produção, que era quem estava administrando e tinha que atender esses materiais, ter depósitos separados era muito mais difícil controlar, né? Saber exatamente o que tem e o que não tem. Ainda mais naquela época que nós não tínhamos a comunicação de hoje, né? Nem perto disso. Então, a produção que tinha que controlar esses estoques era muito difícil se eu tivesse vários depósitos espalhados. Então a produção falava: não, eu não quero, não, não faz isso não. Vamos fazer o seguinte, ó, concentra todos os materiais aqui com a gente. Eu quero um depósito na fábrica. E aí você distribui a partir daqui. Para o marketing não era bom, para a produção era bom. E novamente se entrava em conflitos. Tudo certo? O que eu quero ilustrar aqui? Vamos voltar lá. Bom, tá aqui, né? Que a gente quer ilustrar? Então veja, tudo isso que eu comentei aqui são só exemplos, é só para ilustrar a situação que até mais ou menos 1950, a gente não tem uma data precisa, né? É aproximadamente em função de como se comportavam as coisas. Uh, a indústria, o empresariado como um todo, não entendiam ainda a logística como um conjunto de conceitos estruturados que nós temos que nos debruçar, estudar e trabalhar para melhor administrar. Se administrava a logística, mas assim, as decisões, os aspectos estavam pulverizados em diferentes setores da empresa. Então, ó, o departamento da produção controlava o estoque, o de vendas controlava os transportes, o compras controlava o recebimento, etc. Essas questões estavam fragmentadas e não eram olhadas em conjunto. Então, não se tinha o melhor, cada um puxava a sardinha para o seu lado. Aí, mais ou menos a partir de 1950, a gente começou a compreender que a logística é um aspecto muito importante e amplo dentro da administração industrial e empresarial. Então a gente tem que estudar ela melhor, buscar aspectos que facilitem a gente administrar isso em conjunto. Então, é mais ou menos a partir daí que a gente tem essa ideia de logística que nós temos hoje, tá? Então, antes de 1950, nós não tínhamos essa ideia que nós temos hoje da logística como algo estruturado. Isso começou a surgir mais ou menos aí a partir da década de 50. Tudo certo? Acho que ficou claro aí a ideia, então. Mais ou menos até 1950, tudo era muito fragmentado. A partir de 1950, a gente começou a consolidar esse conceito de logística dentro
do empresariado e estruturar melhor as decisões da organização referente à administração do fluxo de materiais. Tudo bem? Bom, e como se deu esse desenvolvimento? O que aconteceu que beneficiou e fomentou o desenvolvimento da logística dentro do aspecto empresarial e industrial? Vamos ver. Então, mais ou menos entre as décadas de 50 e 70, vejam novamente, são datas aproximadas, é só para a gente ter uma ideia. Mais ou menos entre essas duas décadas, o que aconteceu? A gente começou a desenvolver a logística. Nós entendemos, isso aqui é muito importante, isso aqui vai trazer resultado, isso aqui vai melhorar a nossa administração. Então a gente começou a focar nela, a desenvolver os aspectos relacionados à logística. E isso aconteceu principalmente em função de 4 fatores, que a gente vai comentar aqui, certo? Então temos lá, os 4 fatores principais que levaram ao desenvolvimento da logística e a gente estruturasse ela com esse sentido, com essa ideia, com essa importância que nós damos a ela hoje em dia. Quais são esses aspectos? Basicamente, alteração da atitude dos consumidores, explosão do consumo, já vou explicar melhor, a pressão dos custos nas indústrias, o avanço da tecnologia e a experiência militar. Tudo certo? Acho que aqui, para a gente simplificar, vamos começar por esse último aqui, a experiência militar. O que é isso aqui? Lembram lá do início? A gente já falou disso, né? Os militares foram os primeiros que começaram a estruturar essa ideia de administrar fluxos de materiais em grande volume, porque a prática deles demandava isso. Então, desde antigamente eles já tinham desenvolvido muito, e na questão da Segunda Guerra Mundial, 1940, também se desenvolveu bastante nesse aspecto, porque foi a maior situação de conflito que se teve na história aí. Então, se desenvolveu muito essas ideias, se estudou muito como melhor gerir a logística, né? Os materiais, a distribuição de equipamentos, pessoas, suprimentos, etc. Então, esses caras militares, nessa década entre 40 e 50, eles desenvolveram e aprenderam muito, certo? E aí chegou na década de 50, as empresas começaram a entender a importância da logística e falou: eu quero fazer isso bem, eu quero estruturar isso melhor. E aí eles viram, os militares já aprenderam, já estruturaram isso muito bem. Então, o empresariado, a indústria foi buscar muito da fonte militar para melhor organizar a logística. Então, muita coisa para a estruturação do conceito de logística veio buscado lá dos militares, da experiência militar. Então, essa experiência militar fomentou o desenvolvimento da logística no empresariado, na indústria, durante essas décadas aí, né? 1950, 1970 aproximadamente. Ok? Muito bem, esse é um aspecto. Então vamos ao outro. Bom, o outro aspecto também, de certa forma, está relacionado ao conflito de 1940, a Segunda Guerra, certo? Por quê? Alteração da atitude dos consumidores. O fim da Segunda Guerra, houve a explosão do consumo. O que aconteceu? O Ocidente, né, os aliados, saíram vitoriosos da guerra. E depois da guerra, a economia da Europa, dos Estados Unidos da América do Norte, do Ocidente como um todo, ela evoluiu muito, ela cresceu muito, houve uma explosão no consumo, tá certo? Então, vamos lá para o nosso desenho de novo para eu organizar uma ideia aqui. O que aconteceu? Ó, vamos lá, vamos limpar. Tá aqui. Então, imagine, vamos pensar assim, de forma simplista. Imagine como que era a vida lá das pessoas antes da década de 30. Antes da década de 30, certo? A gente não tem muita noção, mas basicamente talvez a vida de uma família lá, a gente não tinha muita tecnologia, não tinha tanta, já tinha industrialização, né, mas não era tanta assim. Uma família, talvez
Trabalhava, comia, sustentava, tinha uma ou outra diversão, diversões gerais e uma ou outra diversão comercial, né? Ir no teatro, alguma coisa assim, né? Um circo na cidade, etc. E as pessoas não tinham os bens, eram basicamente os bens de sobrevivência, né? A gente não tinha tecnologias, regalias, coisas para consumir. Os consumos, o consumo que existia era de bens de sobrevivência, tudo bem? Vamos pensar mais ou menos assim. Já existiam alguns luxos, claro, mas era isso, né? Aí o que que aconteceu? Depois da guerra, então vamos colocar, a guerra terminou em 45, mas vamos colocar depois de 1950. Com o fim da guerra, houve a explosão do consumo. E outra coisa que a guerra trouxe foi o grande desenvolvimento. Deixa eu pegar aqui, para ficar mais fácil, eu estava fazendo da forma mais difícil. O grande desenvolvimento da tecnologia, certo? Com Como na guerra a gente desenvolveu muito isso, depois da guerra, as indústrias começaram a usar a tecnologia para fazer coisas diferentes também, né? Fizeram lá vários produtos que não existiam, várias coisas diferentes. E o ambiente estava propício, a gente tinha bastante consumo, isso pensando no Ocidente. Então, agora, aquela empresa que estava localizada aqui e fazia três tipos de produto, ela fornecia basicamente para a região dela, tá certo? Mas agora, essa empresa, depois da guerra, com o aumento da tecnologia, com o aumento do consumo, essa mesma empresa agora ela tinha demanda para atender em locais muito mais distantes. E essa empresa tinha demanda para criar produtos diferentes, certo? Então o que aconteceu? Antes a empresa tinha que administrar só isso aqui de três produtos. Agora ela tem que administrar uma gama muito maior de clientes para atender e de muito mais produtos, né? O mercado estava exigindo isso. Ou seja, o cenário ficou muito complexo, né? Novamente, basicamente a partir da década de 50. A coisa escalou, a explosão do consumo, a variedade de coisas existentes, tornou o cenário empresarial muito mais complexo de se administrar. Sendo mais complexo, a gente começou a estudar melhor para melhor atender, né? Melhor desenvolver esses aspectos relacionados à logística. Então, isso levou ao desenvolvimento da logística. Tudo bem? Dessa forma que nós entendemos hoje. É isso que a gente está tratando, né? A partir de 1950, o que que levou a esse desenvolvimento? Então, primeiro, já comentamos ali, né? Tá, o número 4. Deixa eu voltar lá para a nossa tela. Bom, tá aqui. Então, lá, ó, o número 4, a gente falou, né? É a experiência militar, basicamente a experiência militar, e agora a explosão do consumo. Então, isso levou ao desenvolvimento da logística, né? Ficou mais complexo, a gente teve que estudar mais, administrar melhor, porque o cenário era muito mais complexo. Então, a gente desenvolveu essa ideia de logística. Tudo bem? Outra questão importante que pressionou o desenvolvimento da logística é a pressão de custos dentro da indústria. Vamos pensar assim: a indústria, de forma organizada, ela começou a existir e se estruturar, vamos colocar lá a partir de 1900, com o Frederick Taylor. Ele desenvolveu, né, a questão da administração científica, aplicar métodos para gerir a produção. Então, a partir de 1950, a gente começou a gerir a produção de forma mais estruturada, aplicar métodos, desenvolver as coisas. E agora a gente está em 1950, mais ou menos, a administração da produção em si já evoluiu bastante. Teve 50 anos aí de trabalho para fazer melhor, né? Aprender a fazer melhor a gestão da produção. Então já tinha se estudado, desenvolvido e cortado os custos, né? Para fazer melhor, com um custo menor, para dar acesso a mais pessoas. Muito bem. E não aconteceu isso, né? Mas vamos dizer assim, ó, já tinha esgotado, não tinha mais de onde tirar. A gente já tinha estudado muito a produção, entre aspas, tá? Que claro que a gente sempre evolui. Mas a gente já tinha explorado bastante tudo que a gente podia fazer para melhor gerir a produção. E
tinha-se acabado de descobrir, digamos assim, essa ideia da logística dentro da empresa, né? Como aspecto da administração do fluxo de materiais. E como isso era novo, a gente não tinha estudado ainda, não tinha explorado. Então, e a gente ainda precisava reduzir custos. Então, precisava-se reduzir custos. Já a gente não conseguia reduzir mais nada vinculado à produção, entre aspas, tudo bem? Já, claro que consegue, a gente desenvolve, desenvolve até hoje. Mas já estava muito explorado a questão da gestão da produção para reduzir os custos. E a gente tinha acabado de descobrir essa ideia de logística, que não se tinha desenvolvido nada. Então, a gente começou, falou, aqui dá para a gente trabalhar e fazer melhor para reduzir os custos. E começou-se a fazer isso, e começou-se a desenvolver os métodos estruturados aí, pensando na logística. Certo? E finalmente, por último aqui, mas não menos importante, que é algo que na verdade afeta não só a logística, né? Afeta a humanidade como um todo, o empresariado, a indústria como um todo, que é o desenvolvimento de computadores e a acessibilidade deles, né? A partir então lá da década de 50, 60, 70, começou, se desenvolveu e a gente começou a utilizar isso no empresariado. E com os computadores, nós conseguíamos desenvolver, tratar de problemas mais complexos, né? Eles facilitam a nossa vida, até hoje. Naquela época começou a facilitar. Então, a computação também foi ajudando a esse desenvolvimento da logística. Tudo certo? Fechamos aqui então. Recapitulando, ó, entendemos o que é logística, a cadeia de suprimentos de forma geral. Falando dela, como que ela surgiu? Sempre existiu, mas foi basicamente a partir da década de 50 que ela se desenvolveu. Até a década de 50, dentro da indústria, do empresariado, as coisas não estavam estruturadas, certo? Então, a gente administrava, mas não estava nada estruturado. Começamos a estruturar em função de diversos aspectos. E desenvolvemos o que nós entendemos como logística hoje, basicamente desde 1950 até 1970. Claro que sempre há desenvolvimento, mas é só para dar essa ideia da cara da logística que nós temos hoje como algo estruturado dentro da empresa, dentro do empresariado, dentro da indústria, para melhor administrar o fluxo de materiais. Fazer isso de forma estruturada. Então, o grosso de todo o desenvolvimento relacionado à logística aconteceu basicamente nessas duas décadas. Tudo certo? Seguindo então, vamos lá para mais um tópico. Que, para finalizar, né, que é chegando até hoje. Então, depois da década de 70, continuamos evoluindo aí as questões da logística, algo que forçou bastante, né, a logística também a melhor desempenhar foi a crise do petróleo lá na década de 70, né? O petróleo ficou muito caro e, consequentemente, a atividade logística ficou muito mais cara. Então a gente teve que trabalhar e trabalhar para fazer as coisas de forma melhor. Tudo bem? Na década de 90, a logística foi bastante impactada com relação a questões do meio ambiente, né? Se cobra muito mais em relação a ter os processos, né, de forma mais sustentável, com menor impacto ao meio ambiente. Então, mais ou menos na década de 90, começou-se a exigir isso de forma geral da indústria, do empresariado, e impactou a logística também, de forma que começou-se a desenvolver outros aspectos, né? A logística reversa, o impacto do produto no meio ambiente, etc. Tudo bem? E, finalmente, o que nós temos hoje, que impactou bastante a administração da logística, é a nossa tecnologia de comunicação, né? Como hoje a comunicação é muito fácil, isso ajuda muito a gente melhor administrar a logística. Tudo bem? Então, essa facilidade de comunicação, cada dia nós temos uma forma diferente, um equipamento diferente que nos ajuda a fazer isso. Então, isso também ajuda e facilita, e de certa forma é o que mudou a logística nesses últimos anos. Tudo bem? O nível de tecnologia vai depender muito da indústria, né? A gente pode administrar a logística sem basicamente tecnologia nenhuma, mas à medida que nós temos maiores volumes, indústrias mais estruturadas,
A tecnologia ajuda muito, né? A gente tem diversos implementos tecnológicos que facilitam a gente administrar o fluxo de materiais. A gente vai falar dessa questão tecnológica quando a gente entrar no tópico de supply chain, né? Que a gente já deu a introdução antes, mas quando a gente for falar de supply chain, a gente vai falar desses aspectos tecnológicos que facilitam aí a organização, a administração da logística. Tudo bem? Então é isso. Essa é a ideia geral da logística. Fundamentamos, tudo bem? O fundamento, o desenvolvimento, até basicamente o que nós temos hoje. Certo? Para prosseguir, temos ainda alguns tópicos aqui. Já está um pouquinho longo aí, mas eu acho que vale a pena desenvolver aos poucos, entender até o final. Tudo certo? Qual que é o próximo tópico? Então, entendido esse fundamento, vamos agora fundamentar e estruturar o que é a logística. Tudo certo? O que é, afinal, isso? Como eu disse, ela é bastante complexa. E, geralmente, quando a gente tem algo complexo de se entender, a gente busca dividir isso em partes para entender as partes e depois entender o todo. E no caso da logística, a gente tende, normalmente, se divide a logística em três grandes áreas que nós chamamos, que são, vamos lá, estão aqui, né? Ó, são esses três caras aqui que a gente vai falar bastante deles. Então, o que é a logística? Dividir, ela se divide, né, para a gente melhor compreender ela, basicamente em três grandes áreas, que é a gestão dos materiais, dos estoques, a gestão dos transportes e o que nós chamamos de processamento de pedidos. A literatura chama assim, mas é melhor falar em processamento de informações. Isso aqui talvez seja um pouco diferente aí, mas a gente vai entender a ideia do que é isso. Isso faz parte, também é uma grande área na logística que a gente tem que levar em consideração. Tudo certo? Então vamos. Isso aqui eu vou falar muito, né, das três grandes áreas. Então a gente vai, no curso, a gente vai explorar bastante a questão da gestão de estoques. Depois a gente entra na outra etapa, que é a gestão de transportes. E finalmente a gestão de informações. Então, o curso em si vai estar basicamente dividido nesses três grandes tópicos, que são as três grandes áreas da logística. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho, até eu não comentei aqui, né? Geralmente a gente chama esses três caras de atividades primárias. Então, são as atividades primárias da logística: gestão de estoques, de transportes e o processamento de informações ou de pedidos. Tudo bem? Então, vamos lá entender cada um deles. Bom, primeiro, está aqui, começando com transporte. Transporte. Para o leigo, para o nosso dia a dia, né? Acho que transporte é o que todo mundo pensa que é a logística, né? Falar, não, logística é transporte. Não é, né? Tem que administrar material também. Mas para a maioria das pessoas, quando usa-se o termo logística, se pensa em transporte. Transporte é uma parte da logística, não é a logística como um todo. Tudo certo? Como eu disse, é uma das grandes áreas da logística. Então vamos lá. O que que tem, o que que o transporte faz? A ideia do transporte é mudar o ponto geográfico de um material. Então, um material está num ponto geográfico e ele tem que chegar em outro ponto geográfico. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso de um transporte, tá certo? Então, a ideia do transporte é isso: mudar o material de um ponto geográfico para outro. Tudo bem? Geralmente, até para diferenciar, então a gente fala, ó, é a mudança de um ponto geográfico para outro. Quando a gente fala, usa transporte internamente dentro da empresa, imagina uma empresa grande que tem mais de um pavilhão, ó, eu vou mudar com a empilhadeira uma caçamba de um pavilhão para outro, eu ainda estou dentro do mesmo domínio ali da empresa. Então, isso aí a gente chama de movimentação dentro da empresa. Transporte é quando vai para outro lugar. Tudo bem? E, geralmente, para eu realizar os transportes, eu preciso de um veículo, né? Um veículo
que vai utilizar o que nós chamamos de modal, que pode ser o modal rodoviário, que é usado por veículos automotores aí, né? Automóveis, caminhões, carretas, etc. Posso usar o modal ferroviário, que usa trens, hidroviário, que usa barcos, aeroviário, que usa aviões. Conceito simples, depois lá na frente a gente vai tratar um pouco mais profundamente disso. Mas só para passar a ideia do que é o transporte. Então, mudar o ponto geográfico de um material usando uma das formas de transportes que nós temos. Geralmente, para mudar esse ponto geográfico, nós precisamos de um veículo. Tudo certo? Tem exceções. Lá a gente vai falar, o transporte dutoviário não tem um veículo. Tem um meio, tem uma via, mas não tem um veículo em si. Mas isso é assunto para depois. Tudo certo? Muito bem. E o que que a administração de transportes vai buscar? Ela tem que tomar muitas decisões, né? Quando eu tenho que começar a carregar o veículo, quando tem que terminar, o que tem que ir, que horas tem que sair, para onde vai, por onde eu vou, quanto que tem que chegar, quantos lugares eu vou atender, etc. São muitas decisões, né, relacionadas a essa grande área da logística, que tem o intuito básico de levar o material de um ponto geográfico a outro. Mas para eu fazer isso, vejam lá, né? Eu tenho muitas decisões a tomar, né? Ó, roteiros, quando vai sair, quando vai chegar, quanto que eu vou levar, quais veículos, por onde eu vou, etc. Então são muitas decisões. Só para ter essa ideia geral dos transportes para a logística. Tudo bem? Os transportes são tão importantes e dentro do que nós falamos em logística, em administrar nos aspectos logísticos, os transportes, geralmente, né, aqui é um número geral, cada empresa vai ser diferente, mas os custos vinculados aos transportes geralmente representam 2/3 dos custos da logística, 60, 70% do que eu gasto administrando questões vinculadas à logística, 60, 70% são em função dos transportes, certo? Transporte custa muito caro. Lá na frente a gente vai ver os aspectos, né, dos transportes, mas ele custa muito caro. Então, geralmente, é uma das áreas que tem grande foco. A gente busca, ao máximo, tentar minimizar esses custos, já que é a maior fatia pensando em custos. Tudo certo? E, finalmente, os transportes, a gente tem, né? Por que que a gente precisa deles? Entre aspas, né? A gente diz que o transporte, qual o valor que ele me dá, já que eu preciso dele? Ele me dá valor de lugar. Ou seja, esse material aqui tem uma importância, ele aqui tem outra importância. Então, quando eu transporto ele para cá, a importância dele mudou. Eu dei mais valor para ele. Geralmente eu quero o material em outro lugar porque ele vai ser útil lá ou porque eu vou comercializá-lo lá, então ele vai ter outro valor. Então a ideia geral é essa. O transporte nos dá valor de lugar. Eu preciso desse material em outro lugar. Tudo bem? Primeira grande área da logística, né? Atividade primária: estoques, transportes, processamento de pedidos. Começamos dos transportes, tá claro? Vamos ver de modo geral a próxima grande área, que são os estoques, certo? Estoques são os materiais que eu tenho que administrar dentro da minha empresa. Todos os materiais. Vão chegar materiais, vão sair materiais. Enquanto esses materiais estão sob minha posse, dentro da minha empresa, e eu sou o responsável por isso, né? A gente está falando de logística, uma parte do trabalho da logística é administrar esses materiais. Tudo certo? Então, quais são os aspectos aí da administração de materiais? Então, eu vou armazenar, organizar, movimentar, disponibilizar, controlar, para eu sempre saber quanto tem, quando vai sair, quanto vai sair, etc. Quanto que eu vou usar, né? Assim, ó, pensando em indústria, né? Para produção eu vou usar mais, vou usar menos. Então, são essas questões, né? Para controlar os materiais enquanto estão sob a minha posse. Tudo bem? Qual que é a ideia dos estoques? Por que que eu preciso dele? A ideia é que eles
funcionam como um amortecedor entre a oferta e a demanda. Tudo certo? Porque às vezes eu tenho consumo e posso não ter produto. Às vezes eu tenho produto e não tenho consumo. Para eu conseguir equilibrar, como a oferta e a demanda dificilmente estarão funcionando exatamente lado a lado, né? Da mesma forma, o estoque é o meu amortecedor. Conforme um ou outro varia, eu tenho o estoque para me proteger, para garantir que não haverá falta de peças, falta de materiais. Tudo certo? Então, a ideia da necessidade dos estoques é que eles funcionam como um amortecedor entre a necessidade e a oferta desse material. Por isso que eu preciso dos estoques. E, precisando desses estoques, eu tenho que gerir eles. Por quê? Comprar estoques, né, o valor que eu empenho em dinheiro, a empresa empenha em dinheiro para ter esses materiais, geralmente é bastante alto, né? A gente não tem muito essa noção, mas os materiais, os estoques para a empresa custam muito caro. Então, eu não posso ter um estoque grande, porque isso vai custar muito dinheiro. E tendo um estoque grande, eu vou ter grandes dificuldades de administrar. Eu não posso ter um estoque pequeno, porque um estoque pequeno, talvez eu corra riscos de falta de material, e eu não quero que isso aconteça. Então a gente tem que administrar os estoques para tentar achar esse meio termo entre ter muito ou ter pouco. Geralmente, a gente busca ter o mínimo possível, mas de forma segura. Eu quero um mínimo de modo que não afete a minha operação. Eu não deixe de vender ou não deixe de produzir. Tudo certo? Ah, já falei aqui, né? Então, ó, os estoques geralmente oneram a empresa, né? Custa bastante dinheiro. A gente não tem muito essa noção. Então, por custar dinheiro, a gente quer tentar achar um ponto aí de equilíbrio, né? Não é um ponto de equilíbrio que a gente tenta buscar o mínimo, né? Sempre o mínimo possível, mas de modo, como eu disse, a não faltar material e a não gastar muito dinheiro com material. Tudo bem? E finalmente, o que que o estoque traz para mim? A gente diz que ele adiciona valor de tempo. Por que valor de tempo? Vamos ver aqui, deixa eu desenhar mais. Aqui, vamos apagar nossa arte aqui e ir para a próxima. Bom, já está aqui no lápis, tá? Imagine que eu vou no mercado comprar macarrão. Fui no mercado comprar macarrão. Se o mercado tem macarrão, então ele tem o estoque de macarrão. Eu vou no mercado, eu quero macarrão, eu pego o macarrão, eu pago pelo macarrão e eu volto para minha casa. Tá certo? Por que que eu consegui fazer isso? Porque existe um estoque de macarrão no mercado. Tudo certo? Agora imagine se não funcionasse assim, se estoques não existissem. Então eu ia lá no mercado comprar macarrão. Como não existe estoque, não tem macarrão no mercado. Aí eu vou lá comprar, o mercado ia ter que pedir o macarrão para a fábrica ia fazer o macarrão para depois entregar para o mercado. Aí quando chegasse no mercado o macarrão, eu podia comprar esse macarrão e levar para casa. Esse primeiro processo demorou muito pouco, foi instantâneo, certo? E esse outro processo foi muito mais longo, né? Por que que ele foi longo? Porque não existia estoque. Quando existe estoque, o processo é mais rápido. Por isso que a gente diz, né, que aí vamos voltar lá, tá aqui. A gente diz que o estoque adiciona valor de tempo. Quando eu tenho estoque, demora muito menos para eu ter o material. Então, entre aspas, ele me dá tempo. Ele tem o papel de amortecer a oferta e a demanda, e ele, entre aspas, dá tempo, porque quando existe estoque, eu consigo o material naquele instante. Tudo certo? Então, essa é outra grande área da logística, os estoques. Vamos detalhar, vamos estudar. E, para finalizar, entre essas três atividades primárias, né, grandes áreas da logística,
Nós temos o processamento de pedidos. O que é isso? A ideia, do processamento de pedidos, é a gestão da informação. Imagine, eu preciso administrar estoques e eu preciso administrar os transportes. Como que eu consigo fazer isso? Através do fluxo de informação, né? O pedido sai do cliente, chega no comprador, o comprador manda para a produção vai produzir. Ou seja, tudo isso só se movimenta, todos os aspectos só acontecem em função do trânsito de informações. E se esse trânsito de informações não está bem organizado, bem estruturado, evitando erros, eu vou ter problemas na logística. Então, o aspecto de pensar sobre como a informação vai estar organizada é crucial para a logística. É tão crucial que nós chamamos de uma das atividades primárias da logística. Tudo bem? A organização para gerir toda essa informação. Basicamente, essas informações que vai fazer tudo funcionar, né? Eu coloquei aqui, ó, é a engrenagem que faz a logística funcionar, tá certo? Por quê? É a partir dela que as coisas começam a acontecer, os comandos acontecem dentro da minha empresa. Tudo certo? É mais difícil entender isso como algo da logística porque é intangível, né? A gente está falando de processamento de informações, de processos, de transmissão de informação. Ó, chega aqui, tem esse relatório que entra no sistema, ou vai daqui para lá, vai daqui para cá. A gente está falando só de informação, mas não podemos menosprezar isso. Isso é um aspecto essencial dentro da logística. Gerir corretamente os fluxos de informação. Porque fluxo de material só vai ocorrer mediante ao fluxo de informações. Tudo bem? Então, parece que não, mas essa é a terceira grande área da logística. Tudo bem? Então é preciso a gente sempre olhar para ela. Pensando em custos, a gente tem aqui, né? Gerir as, as informações, né? Esse processo de fluxo de informações é o que eu tenho menores custos, pensando em logística, né? Eu posso ter um investimento inicial um pouco mais alto, mas o custo para fazer, manter isso funcionando é o mais baixo, né? Pensando nas três grandes áreas. Lembrando lá então que transporte geralmente é o maior custo que eu tenho e processamento de pedido geralmente é o menor custo que eu tenho. A gestão de estoques fica no meio termo ali. Tudo bem? Muito bem, então dividimos a logística em três grandes áreas. Lembram lá? É muito complexo, então, para eu entender o todo, dividi em três grandes áreas. E a partir dessas três grandes áreas, nós subdividimos mais alguns tópicos, tá? Que vamos ver em seguida. Tá ficando bastante aí, mas estamos finalizando o conceito geral. Bom, dessas três grandes áreas, nós dividimos esses seis tópicos aqui que estão vinculados à logística. Então, eu dividi, nós chamamos de atividades secundárias, tá certo? Quais são? Então, armazenagem, movimentação de materiais, embalagem, obtenção, programação e manutenção da informação. Vamos entender aqui cada um. Bom, então vejam lá, das três grandes áreas, eu vou dividir ela em outras seis atividades, atividades secundárias. Essas três aqui estarão vinculadas à gestão de estoques. Essas duas aqui estão relacionadas à gestão de transporte. Opa, eu desenhei errado aqui, ó. Essas duas aqui estão relacionadas à gestão de transporte. E essa aqui está relacionada à terceira grande área, que é a gestão da informação, processamento de pedidos, informação. Vamos colocar aqui. Se a caneta me ajudar, está sumindo ali, mas vocês entenderam, tá lá, o I. Tudo bem? Então, esses três de estoque, essas duas de transporte e essa última de informação. Muito bem. Armazenagem. O que é? Dentro da administração de estoques, eu tenho que pensar na armazenagem. O que é? É onde os materiais vão ficar dispostos, em que locais, quais recursos eu preciso, prateleiras, caçambas, como que vai ser?
é o posicionamento físico dos materiais dentro da minha empresa. Então, se eu vou gerir os materiais, esse é um aspecto importante que eu tenho que considerar, relevar para melhor fazer isso. Então, dentro das três grandes áreas, eu tenho não uma segunda área, uma divisão, que é pensar sobre a armazenagem. Tudo certo? Armazeno os materiais. Só que esses materiais entram, saem, vão para a produção, vão para outro lugar. Então eu tenho que movimentar os materiais quando eu estou gerindo os estoques, certo? Como que eu vou movimentar? Eu tenho métodos, eu preciso de equipamentos, eu preciso de empilhadeira, eu preciso de carrinho, de caçamba, para movimentar, né? Equipamentos de movimentação, eu preciso de uma talha que vai erguer algo, empilhadeiras, etc, né? Carrinhos diversos. Como que eu movimento os materiais? Tenho que pensar sobre isso, né? Vejam, pensando em empresas menores, né, isso talvez não seja tão relevante, mas, como eu disse, a abordagem sempre é pensando na indústria, que é a situação mais complexa aí. Diante disso, eu tenho que pensar sobre a movimentação, os equipamentos que eu preciso para realizar a movimentação dos materiais. Tudo bem? E, finalmente, a embalagem. Então, novamente, estou dentro do estoque, da administração dos estoques, dos materiais. Eu tenho que pensar sobre a embalagem. Por quê? Vamos lá para o nosso desenho. Limpar a tela. Está aqui. Ó, novamente, vamos para a indústria. Uma indústria recebe barras. Opa, apoiei aqui, ó, barras. Pronto. Tá difícil aqui, mas a gente chega lá. Deixa eu apagar de novo. Pronto. Vamos lá. Recebe barras, 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 barras. Barras de aço. Bom, quando essas barras chegam, como que eu acondiciono elas? Ah, talvez eu acondicione num pallet, não sei, em pallets. Ó, talvez eu acondiciono ela em pallets, essas barras que eu compro. É um material que chegou, que eu administro, que a embalagem dele são pallets. Então essa é uma embalagem. Aí essas barras vão para a produção. E aí, na produção, eu passo nesse processo que eu vou pegar uma barra desse tamanho, eu vou cortar em barras menores desse tamanho. Essa barra chegou num pallet aqui, a embalagem dela era um pallet. Depois que eu passei por esse processo, eu cortei em barras menores, talvez a embalagem desse cara aqui seja uma caçamba, é uma embalagem diferente. Aí eu pego essas barras e faço outro processo em outro equipamento, que vira outra coisa e talvez eu condicione em caixas. Então vejam, só nesse exemplo eu tive três embalagens: o pallet, uma caçamba e uma caixa. Eu tenho que pensar sobre isso, como que os materiais serão acondicionados, certo? Quando a gente fala em embalagem, não é só embalagem, não pensa em embalagem de consumo lá do mercado, bonitona que a gente vê. Não, falando em embalagem é como os materiais vão ser acondicionados enquanto eles estão sob a minha posse, enquanto eu estou administrando eles. Novamente, para comércio, serviços, isso talvez seja menos relevante, mas pensando num cenário mais complexo, indústria, isso é extremamente relevante, tá certo? Então é outra área aí dentro da atividade primária de gestão de estoques, é outro aspecto que eu tenho que considerar, certo? Vamos voltar aqui. Ó, voltamos aqui, eu dei uma editada que eu estava ficando na frente dos rabiscos ali, né? Mas agora acho que fica mais claro. Então, estoques, esses três caras, transporte, esses dois, e processamento de informações, esse cara aqui, o sexto, certo? A gente já falou então de armazenagem, movimentação de materiais e embalagem de proteção. Então, vamos agora para o transportes. Para os transportes, as duas atividades secundárias relacionadas à grande área transportes, que são obtenção e programação do produto. Esses são os dois termos geralmente
utilizados aí na literatura, mas fica mais fácil entender se a gente dizer assim, né? São os transportes. Então, obtenção, o que que é? São as atividades que eu faço para os materiais chegarem na minha empresa, né? Para eles chegar, tá certo? Isso são as atividades de obtenção, que estão relacionadas aos transportes, né? Administro os transportes para os materiais chegarem. E programação do produto é a outra ponta, é tudo que eu faço para os materiais saírem. Então tem esses dois nomes diferentes aí, mas é isso, né? Obtenção, tudo que geralmente é relacionado a atividades de compras, de recebimento, todas as atividades que eu vou gerir os transportes para os materiais chegarem. E a programação é tudo que eu vou gerir, programar a expedição para enviar os materiais, certo? E finalmente, a sexta atividade secundária aí que nós dividimos é a manutenção da informação, que está ligado lá a organizar os processos, né? A organizar como as informações fluem dentro da empresa. Então, a partir do momento que eu tenho isso organizado, eu preciso garantir que tudo continue funcionando corretamente, que a informação ocorra, funcione, tenha um fluxo dentro da minha empresa que faça com que os processos ocorram corretamente. Parece algo simples, mas é muito comum que vários dos problemas que nós tenhamos ao administrar a logística estejam vinculados à administração da informação, né? A um processo que não ocorreu exatamente como deveria, uma informação que tinha que ir e não foi, o processo que foi incompleto. Então, a partir do momento que eu tenho isso estruturado, eu tenho que garantir que as coisas funcionem conforme o previsto, tá certo? Então é isso. Para finalizarmos, já ficou longo aqui, né? Vamos a esse resumo que diz aí o que é a logística, né, dentro desses aspectos que nós exploramos. Então, a logística, a gente resume com esse quadro. Bom, eu tenho as atividades primárias, as grandes áreas, que são os estoques, os transportes e o processamento de pedidos, processamento de informações. Ó, quando eu falo em gerir os estoques, eu vou me preocupar, eu vou administrar, tomar decisões, organizar, planejar questões relacionadas à armazenagem, à movimentação dos materiais e à embalagem. Quando eu penso em transportes, eu vou ter atividades relacionadas à obtenção, que é como os materiais vão chegar, e à programação, que é como os materiais vão sair. Tudo bem? Essas são as grandes áreas que são tangíveis, né? Que a gente vê e a gente entende, imagina que a logística é composto só por elas duas, né? Eu fazendo as atividades de estoque, as atividades de transporte, é claro, eu tenho uma área onde essas atividades se interrelacionam, se misturam. E muitas vezes é até difícil, né, dizer se é uma atividade é de um lado ou é de outro. Na verdade, elas se misturam e tem que ser assim, né? Essa mistura que vai fazer o sistema funcionar. Então, essas duas grandes áreas, eu vou realizar essas atividades e elas vão interagir aqui em algum momento, certo? Para tudo isso aqui funcionar, eu preciso gerir a informação, que é com o processamento de pedidos, que é representado pelo retângulo aqui, que permeia todos os processos, tá certo? Como está organizado o fluxo de informação? Ele está por toda parte, né? Todas as atividades que acontecerem vão depender de alguma movimentação de informação. Então ela está permeando, né? O retângulo aqui está dizendo, ó, atividade, a área de processamento de pedidos de informação está permeando todos os processos. Ela vai estar presente sempre. Então, está dentro de todos, é ela que vai fazer os outros processos funcionarem e a logística como um todo funcionar. Tá certo? Então, essa é a ideia, esse é o resuminho aí. Acredito que conseguimos fundamentar os aspectos gerais da logística. Tudo bem? Desde lá do início. Sempre fizemos logística, mas não tínhamos entendido ela, mais ou menos até 1950, que começamos a desenvolver e, dentro desse desenvolvimento, se tornou algo complexo, que nós dividimos. Ó, logística é transporte, estoque e processar pedido, processar informação, que basicamente está organizado assim.
certo? Ficou longo aí, mas acredito que seja proveitoso. Espero que vocês tenham lido o conteúdo lá antes, acompanhado o vídeo aqui. E essa é a primeira aula de logística. Teremos as outras que vamos abordando aí diversos aspectos, certo? Você que chegou até aqui, então espero aí que tenha compreendido, tenha absorvido o nosso conteúdo e lembrando que tudo isso, todo esse conteúdo está disponível. Parte desse conteúdo está disponível lá no nosso site e esse conteúdo está disponível no nosso livro lá. Acesse o site, dê uma olhada lá, tem bastante coisa interessante que você pode encontrar aí pensando em gestão da logística e gestão da produção. Ok? É isso. Eu sou o Ivan e até mais.